com imenso prazer de recebermos com qualidade o Henrique Manuel Pedro Fialho. Vamos falar sobre este livro, sobre esta colha de contos. A Festa dos Caçadores foi editada este ano pela Abismo, pela chancela da Abismo. Bom, pretende-se que seja uma conversa, uma troca de ideias. Vou começar a questão de perguntar ao Henrique. Festa dos Caçadores, mas que não conheci, não se chamar agora o seu tipo de conceito. Festa é o visto que o Henrique joga com a linguagem, com as personagens, com os géneros, com o absurdo da vida do cotidiano. Ele faz sempre uma pequena brincadeira. Não sei se é uma brincadeira, se foi propositado. A organização dos pontos, há aquilo que é pontos, pensar que isto pode ser quase um comércio fragmentado. Pois. Obrigado pela vossa participação. Eu nunca cancelo nada. Eu não gostava de ficar aqui a falar só com uma pessoa e digamos que ao fim na boa. A questão da organização e do comércio fragmentado é só uma ideia que veio precisamente de um esforço que foi feito para dar alguma coerência à distribuição dos pontos ao longo. Já agora vou contar-vos muito rapidamente a história este livro começa com um e-mail do António Capita, que é poeta, artista, muito de cinema no Expresso, a dizer que eu tinha estado com o João Paulo Coutrinho e que tinha estado a falar sobre o Berlim, sobre o blog, sobre os livros anteriores, e que o Coutinho tinha ficado muito interessado. E então, se eu tinha os PDFs dos livros anteriores para enviar ao Cabrita, porque o Cabrita vive em Moçambique, para enviar ao Cabrita, não, para enviar ao Coutinho, se eu tinha os PDFs para lhe enviar, não havia a possibilidade de ele apostar os livros. E eu, como nunca guardo nada, dou os originais de publicação, são mesmo dados, não guardo nada por mim. Não tenho PDFs, não tenho impressões em Word, não tenho nada. Tenho só depois um exemplar dos livros que guardo para redação. Tive que estar a contactar os meus anteriores editores dos outros livros a pedir os PDFs, se eles mandavam os PDFs dos livros. Alguns ainda guardavam esses documentos que me fizeram chegar e eu fiz chegar depois. E na sequência disto surgiu a proposta, entre muito material que eu tenho, eu escrevo muito, pessoas que se metem nas drogas, eu não tenho escrita, e é uma espécie de vício do qual não me liberto há já muitos anos. E então tinha muito material e surgiu o que é que nós podemos fazer. E eu sugeri um livro de contos, porque tinha publicado anteriormente poesia, já não publicava prosa há algum tempo e tinha imensos contos, tinha um leque muito diverso de contos escritos ao longo dos anos e achei que estava na altura de nos oferecer outro formato. E então surgiu o problema da organização. Como é que nós agora vamos fazer com este material todo? E a primeira solução foi uma trilogia. A primeira solução passou pela ideia de publicar 3 livros. As trilogias agora estão muito na moda e nós achámos que poderia fazer algum sentido publicar uma trilogia de livros de contos. Oferecendo a essa trilogia, obviamente, um fio condutor que tinha que ver com a organização, com a distribuição dos textos. E a distribuição foi pensada da seguinte forma. Um primeiro volume concentraria os contos que estavam mais ligados à província, com um ambiente mais rural, com vivências e experiências, num ambiente, digamos assim, mais rural e provinciano, relacionado com a memórias de infância.
Um segundo volume concentraria os contos, por assim dizer, mais urbanos, que os ambientes fossem mais citadinos. Muitas incursões pela vida noturna, da cidade, com experiências entre os ruídos e frenesim que as cidades oferecem. E o terceiro volume seria o de lugar nenhum, seria o de Minurso, o lugar dos contos do absurdo, os contos em que é difícil identificar um ambiente concreto, em que entramos nos domínios da loucura, da alienação. E esta primeira possibilidade da trilogia foi organizado, foi organizado um primeiro volume que eu enviei ao Coutrinho. Ele leu, gostou imenso e queria publicar. Vamos publicar a antologia, vamos começar por este primeiro volume, sem conhecer os contos dos outros que estavam já pensados para os outros dois volumes. E esse livro esteve para sair. Só para vocês terem uma ideia, entre a primeira possibilidade de publicação e a organização do primeiro volume passaram cerca de 3 anos, mais ou menos. E quando eu entrego o original, portanto, aquilo que poderia ser o primeiro volume da trilogia A Festa dos Pensadores, fico a aguardar. O Coutrinho diz logo sim, vamos avançar, vamos publicar e tal, mas vamos esperar por uma oportunidade para a publicação e para iniciar a trilogia como deve ser. Passou cerca de mais um ano. E durante este ano eu fui relendo o que eu tinha colocado em mãos e achei que não fazia sentido absolutamente nenhum. Quando chegou à altura de avançar e publicar, eu fiquei cheio de medo e disse para o Coutrinho, isto não faz sentido, não vamos publicar este livro, não vamos publicar nenhuma trilogia, porque isto não faz sentido numa trilogia de contos, as pessoas que vão ler o segundo volume, depois não leram o primeiro, as pessoas que vão ler o primeiro não vão querer ler o segundo, não faz sentido, depois não vão perceber o fio condutor que eu quero oferecer à trilogia. E então ele deu-me mais algum tempo e demorou cerca de um mês. Mas peguei no material todo, intensamente, a rever os textos e fiz uma espécie de trabalho de mise-en-scène. Então houve alguns textos que tiveram de ser um pouco reescritos para que ficasse minimamente organizado. E o fio condutor que eu dei foi precisamente esse que estava previsto inicialmente para a trilogia e que acabou condensado no só volume. Esse fio condutor, obviamente, fica logo sugerido no primeiro. A epígrafe é outra coisa, mas fica logo sugerido no primeiro texto. Que não é bem um conto, eu acho que é mais um poema em prosa do que propriamente um conto, embora depois possa ser polémico da forma como nós classificamos os textos em prosa, em contos, não é uma discussão que me interessa particularmente. Mas esses 3 nascimentos, obviamente, sugerem os 3 movimentos do livro. Há um primeiro nascimento nesse tal ambiente mais rural, da província, um segundo nascimento e relacionado, obviamente, com os pais de infância, um segundo nascimento que tem que ver com a deslocação para a cidade, uma deslocação que arrasta um sentimento de exílio, porque a voz que fala nos contos não é uma voz que se identifique com o ambiente urbano, não é uma voz que se consiga identificar propriamente com a cidade. E de alguma forma sofre com isso, porque acaba por ser sempre uma voz algo solitária e isolada. E depois o tal terceiro momento, que é uma tentativa de regresso ao ambiente original, mas completamente fracassado, falhado, porque aquilo que se vai encontrar já se perdeu por completo. Portanto, aquela ideia de regresso ao lugar onde foi feliz, aqui nem é necessariamente isso. Aqui a ideia é precisamente a impossibilidade de regressar a um lugar, independentemente de termos sido felizes ou não nesse mesmo lugar. Porque o lugar desapareceu, o tempo passou por ele, as pessoas mudaram, as ruas mudaram, os edifícios transformaram-se, alguns perderam-se, outros lá estão em ruínas, para provar que o tempo vai passando. Mas há de facto essa impossibilidade. E eu acho que depois o livro tem muito a ver com isso, com essa ideia de fracasso, de derrota. Praticamente todas as personagens, quem leia o livro
Isto é a pior coisa que se pode dizer acerca de um livro, isto ficam desmotivados. Mas praticamente todas as personagens têm que lidar com situações de fracasso, de derrota, de perda, e isso é o que eu acho que marca essencialmente nos contos deste livro. Depois tratado com uma grande ironia. Aliás, o título A Festa dos Caçadores, para um título sobre o fracasso, sobre a perda e sobre a derrota, acaba por ser sempre um título irónico, não é? Pela ideia de festa. Mas depois, se quiserem, posso explicar onde é que foi o título. Pela ideia de festa, que não tem propriamente a ver com derrota, se pensarmos na perspectiva do caçador bem-sucedido. Se pensarmos na perspectiva da presa, nós pensarmos na perspectiva do caçador fanfarrão, que diz que caçou muitas perdizes e saltou de raspão, enfim, no periquito, a coisa se calhar já assume outros motivos. Não sei se queres perguntar mais alguma coisa. Essa ideia de falha, de derrota, disseste que quase todas, ou que atravessa todas os textos, mas já também outra coisa, eu falei da epígrafe, eu acho que está aqui só para utilizar também dos filhos condutores de todos estes textos. Sim, a epígrafe é de um livro de contos da Lucia Burley, que é uma autora que esteve praticamente desconhecida durante muitos anos. E eu tive a felicidade de ter um amigo que me ofereceu o livro da Lucia Burley, que está publicado aqui em Portugal, o título manual para mulheres de limpeza, não é? Ofereceu-me o original há uns anos e já conhecia a obra dela e identifiquei-me por completo com uma forma de escrever para Lucia Burley, com uma questão que é muito curiosa para mim e que às vezes, com a qual às vezes me confronto, as pessoas que me leem chamam a atenção para isso. Tem que ver com o modo como o biográfico se confunde com o literário e com o ficcional. A Lucia Burley, nós identificamos muita matéria que poderia, pelo menos sentimos tentados a dizer que aquilo é pura biografia, que é quase confessional. No entanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com isso, porque apesar de o texto estar sempre assente da experiência da experiência pessoal do autor, os caminhos pelos quais depois as personagens, as palavras, os ambientes, os esquemas dos contos seguem, transportam-nos para dimensões que já não têm nada a ver com biografia. Sei lá, ninguém nasce 3 vezes. Se quisermos explicar no primeiro texto, não é? Sobre 3 nascimentos, quer dizer, literalmente ninguém nasce 3 vezes. Curiosamente, o Plutarco dizia que a vida é feita de uma sucessão de mortes. E daí esta ideia dos 3 nascimentos. Eu em conversa com o Plutarco, depois perguntei, Plutarco, diz-me uma coisa, se a vida é uma sucessão de mortes, não poderá também ser uma sucessão de nascimentos? E o Plutarco disse-me, podes ter razão. E porque uma morte, se é uma sucessão de mortes, uma morte implica um nascimento, não é? E eu achei que podia tomar a coisa sob essa perspectiva, não é? Sobre a vida, não como uma sucessão de pequenas mortes até à morte definitiva, mas como uma sucessão de pequenos nascimentos até ao nascimento definitivo, que é o nascimento do silêncio, da paz, do sossego eterno. E eu achei que fazia sentido. O que se vai perdendo, o que se vai ficando para trás, é a tal phantom pain, não é? A tal dor fantasma de que a Lucia Burley fala no conto dela. E há uma personagem que fala dessa dor fantasma de um modo algo menorizando essa dor. É só uma dor fantasma. E a outra personagem pergunta, mas será real essa dor fantasma? Ao que lhe é respondido, toda a dor é real, independentemente de ser fantasma ou não.
Quando nós falamos do passado, quando eu falo do passado é entendido enquanto ruína, enquanto aquilo ficou para trás e já não é recuperável, estou precisamente a falar disto. Estou precisamente a falar de uma perda, de algo que se perdeu, de algo que causa dor, apesar de já não existir. É como um tipo que é amputado, não é? E continua a sentir dor do órgão que foi amputado. Nós perdemos alguém na nossa vida e continuamos a sofrer com a ausência física dessa pessoa. Este ano perdi um cão que me fez companhia durante 18 anos. E todos os dias me lembro dele. Todos os dias há qualquer coisa que me faz lembrar do animal, não é? E todos os dias sofro com essa perda. Eu acho que isso é uma das características mais marcantes da vida. À medida que os anos vão passando, há experiências, há vivências que vão ficando para trás, mas essas experiências que vão ficando para trás não se perdem por completo enquanto houver memória delas. A memória faz sentido, a memória reaviva a experiência, muitas vezes por um lado que é mais doloroso. Há um pouco, eu não sei se percebeu bem, disseste que escreves grande parte dos escritores fala do ato de ter escrito quase como um momento só para dizer que escreves com gostas de escrever, escreves com alguma Cada um sabe de si. alegria, não é? Cada um sabe de si. Eu não sou masoquista. Se escrever me causasse dor, eu fazia outra coisa qualquer. Eu não sou, quer dizer, não percebo essa questão do escritor documentar, mas quer dizer, aceito, acho que sim. As pessoas acham que isso causa imensa dor e imenso sofrimento. E há escritores que dizem que primeiro que uma frase para eles é uma complicação. Tá? Pois, eu não tenho essa experiência, nem quero ter. Faço questão de não ter. Sempre escrevi com muita alegria e necessidade. Portanto, a alegria é uma satisfação, eu sou que vem da satisfação da necessidade. A escrita, para mim, não é concebível sem essa necessidade, sem essa vontade e sem esse desejo que me leva a todos os dias escrever qualquer coisa. E há muitos anos que é assim, desde... Não posso precisar quantos, mas há imensos anos que é assim, todos os dias escrevo qualquer coisa se tenho essa necessidade de escrever. Não, curiosamente não. Comecei a escrever coisas muito parvas, que hoje poderia chamar aforismos, coisas de miúdo, pensamentos. Só depois é que descobri, mais tarde é que descobri a poesia e comecei a escrever. Primeiro até foram canções, muito miudinho, atenção, estamos a falar com 8 anos, por aí, 8 anos. Comecei a escrever canções. Lá em casa uma irmã já escrevia, tinha um caderninho onde escrevia as coisas dela e eu de vez em quando ia comentar e espreitava o que ela escrevia. Havia os diários também, mas os diários só os botei uma vez. Mas os cadernos que estavam assim em cima da mesa de cabeceira, de vez em quando ia e tal, deixava o diário, depois começava a cantarolar por cima das palavras e comecei a brincar, a escrever canções. Curiosamente, há uns anos, uma das minhas irmãs ofereceu-me um caderno onde descobriu algumas dessas primeiras coisas que eu tinha pronto, e até foi engraçado, foi curioso começar a estar a rever aquilo, porque há palavras que depois nos vão acompanhando e se repetem. Há uma ou outra palavra, mesmo já na infância, que é curioso, que me marca a palavra solidão, por exemplo, foi uma palavra que sempre apareceu, não sei porquê, mas é fácil rimar com ão, talvez, não sei, mas sempre apareceu, sempre. Mas sim, escrevo com alegria, porque para mim escrever é a satisfação de uma necessidade. É assim, da escrita,
E depois há o gesto de escrever, que é a resposta a esse símbolo. Não necessariamente por aí, por uma razão muito simples, porque eu incorporo o cotidiano depois naquilo que escrevo. Muito do que eu escrevo é muito marcado pelo cotidiano e pela experiência com o cotidiano. Aliás, há muitos contos que estão aqui neste livro, às vezes até os mais absurdos, que partem de pequenas experiências do cotidiano. O conto depois transforma-se numa outra coisa, não é? Mas há pequenas experiências do cotidiano que motivam a ideia para o conto. Portanto, não é uma fuga ao cotidiano, mas talvez seja uma forma de tentar entender ou compreender o cotidiano. Eu revejo-me um pouco naquela ideia de... aliás, até podemos ir mais longe. Há um conceito que é muito polémico em filosofia e na poética do Aristóteles, que é o conceito de catarse. Porque há quem entenda a questão da catarse como uma espécie de exorcismo, de expurgação. Mas a catarse não é bem isso, não é bem um exorcismo. Não é uma questão sentimental e emotiva. É mais do que isso. É um esforço profundo de compreensão da realidade, como através do distanciamento absoluto dessa mesma realidade. Em essência, é isto que a catarse significa. É eu tentar olhar para o meu cotidiano, para o meu dia-a-dia, observar as pessoas, observar o mundo à minha volta e fazer um esforço de compreensão desse mundo através do distanciamento. Aquele distanciamento que me vai permitir observar, quase até como uma metodologia, se quiserem, isto é estúpido dizer, mas é uma quase científica, não é? Portanto, já não estou a ser afetado pelo cotidiano, mas estou numa posição que me permite, tendo estado dentro do cotidiano, estou numa posição que me permite olhar para ele de fora. E eu nisso vejo, acho que para mim faz algum sentido. Agora, fuga ao cotidiano, não. O cotidiano não vale a pena nós fugirmos dele, ele persegue-nos, sempre a correr atrás de nós e apanha-nos e rasteja-nos portanto, lá está. O cotidiano faz de nós pessoas fracassadas. Ele apanha-nos sempre, prega-nos sempre a partida de nos capturar. Lembra uma conversa, portanto, quando tiver algum, precisa de ser O título da Festa dos Pensadores é o título de um conto. A verdade é que é um grande conto. Portanto, eu podia ter escolhido o título de um outro conto, mas quis escolher este. É logo um dos primeiros contos. E começa por ser uma brincadeira com o filme de Cowboys. O título do filme de Cowboys foi estreado no ano em que eu nasci, em 1974, que se chama The Hunting Party. Cuja tradução mais literal poderia ser caçado. É um filme com o Gene Hackman no papel de xerife vilão, tipo terrível, maldoso para a mulher. A mulher é raptada por um fora da lei, mais a sua pandilha, e entretanto, durante a fuga, acaba por se apaixonar pelo homem que a raptou e não quer voltar para o marido, o xerife. E é um filme terrível, desde logo, polémico, muito polémico à época. Começa o primeiro plano, é o de uma vaca a ser decapitada, literalmente. E na altura ainda se podia fazer, se faziam essas coisas, não é? Hoje em dia era impossível alguém fazer uma coisa dessas. Porque aí logo o plano a peta e o resto. Bem ou mal era o que acontecia. E esse filme marcou-me muito quando eu o vi, era miúdo, ainda quando o vi pela primeira vez. E este conto fala de um menino, de uma criança, que fica
escondido atrás dos cortinados, à espera à noite, à espera que os pais se vão deitar, para depois, sorrateiramente, ligar a televisão e poder ver durante a noite dentro uns filmes de cowboys que passavam a altas horas às escondidas dos pais. Sendo que esse menino, já em idade adulta, está a pensar nessas coisas e chega à conclusão que muita da sua compleição moral, digamos assim, muita da sua estrutura moral foi formada precisamente pelas personagens que ele via nesses filmes. Neste filme em particular há uma coisa muito curiosa, aliás, como em muitos westerns. Eu gosto imenso de westerns, estive ali a espreitar a ver-se aqui algum. Gosto imenso de western, tenho uma coleção vasta de westerns e continuo apaixonado cada vez mais pelo western. E uma das dimensões que eu mais aprecio no western é precisamente a capacidade de explorar personagens que não são boas nem más, são humanas. E sendo humanas têm a capacidade de fazer coisas terríveis e coisas absolutamente heroicas. Sendo que muitas vezes o herói é um autêntico vilão e de vez em quando o vilão também se transforma num herói. O western tem esta ambiguidade. Eu gosto de toda a arte que é ambígua porque faz pensar. E porque me leva a questionar a realidade, porque me ajuda a olhar para a realidade de uma forma não cristalizada, ou seja, a tentar sempre perceber, antes de julgar ou antes de partir para o julgamento, o que é que seja, a tentar sempre perceber porque é que alguém fez o que fez como fez. Esse é sempre o meu principal esforço. Quando leio um livro, quando vejo um filme, nas relações interpessoais, é sempre tentar perceber porque é que a pessoa é como é, porque é que o filme é como é, porque é que foi feito daquela maneira, antes de partir logo para um julgamento. É bom, é mau, presta, não presta. Não sou capaz de julgar sem antes parar para pensar o objeto que tenho. E então achei que este ponto era revelador do conjunto do livro, porque tem esta evocação dos filmes de cowboys, tem essa evocação de um ambiente ambíguo e paradoxal destas personagens, tem um lado algo nostálgico que eu também aprecio, a história da criança, uma recordação da infância. E eu acho que o livro tem muito a ver com tudo isso, com essa nostalgia, com a perda, com a questão de este filme todas as personagens saem derrotadas, no final do filme acabam todos derrotados. Não há ninguém que nós possamos dizer se ganhou alguma coisa com isto, não, perdem todos, acabam todos a perder no final. E essa, até prova em contrário, é a lei para mim é a lei fundamental da vida, não é? É ter consciência de que no final o que nos espera é de facto uma derrota. E isso obriga-nos a aproveitar o melhor possível o tempo que temos até que essa prova final, que essa derrota final chegue. Desse ponto em particular, já li muitas vezes esse conto, se calhar li outros, não sei se já li tantas vezes esse, se calhar li outro. Uma coisa terrível nos livros de contos. Eu já tinha publicado um livro de contos antes, intitulado Call Center. Um livro pequenino, foi publicado pela Companhia das Ilhas, que é uma editora sediada nas Lajes do Pico. É um livro pequenino, não sei se ainda se encontra, se não. Tem aí. E publiquei outros livros que eu não considero contos, embora um crítico da nossa praça fez o favor de os interpretar enquanto tal, livros de contos, que eu estou a falar das estranhas, um outro livro que eu tenho que se chama Estranhas Escrituras e outro que chama-se Vazias,
que eu leio mais como poemas em prosa, e as histórias domésticas também, leio mais como poema em prosa do que propriamente como livro de contos. Mas pronto, há quem os leia como livros de contos, não tenho nada contra. E uma coisa terrível que me aconteceu com este livro em particular, porque é um livro declaradamente de contos, portanto, é um livro que não deixa dúvida nenhuma a quem o abra, que tem várias histórias, vários contos, vários personagens, uns contos mais extensos, outros mais curtos. Mas uma coisa terrível é depois irmos confrontando com os amigos que leem o livro e nos dizem assim: aquele conto do Homem do Piano era fabuloso. Se o livro fosse todo como o conto do Homem do Piano. E depois aparece o Ricardo que diz: gostei tanto do conto da velha que estava no banco. Fez-me lembrar a minha avó. Olha, se o livro fosse todo como aquele conto da velha. E depois temos o Filipe: estive a ler o teu livro, há lá um conto que é aquele do quadro do Eduardo Hopper, que supera todos os outros. Se o livro fosse como esse conto. E isto é o terrível dos livros de contos. É que as pessoas têm muita dificuldade em ler o livro como um todo. Ninguém diz, num romance, a um romancista: aquele parágrafo na página 27, logo no início, era tão bom, tão bom, tão bom. Se o resto do livro tivesse sido como esse parágrafo, era fabuloso. Mas vocês são maldosos, vocês são tarios, frequentam imensos clubes de leitura. Mas é mais difícil as pessoas lerem o livro de contos como um todo, não é? Para o leitor eu acho que é mais complicado. E então nós temos que confrontar sempre com esta realidade. Umas pessoas gostam mais de um conto, outras gostam mais do outro e tal. Mas há aqui um conto que eu acho que tem muito que ver também com o livro, e é bastante revelador, que se chama Um Homem Saiu de Casa a Correr. Um homem saiu de casa a correr com a roupa desarranjada, os olhos ramelosos, despenteado. Era indisfarçável o seu desconforto. Caminhou apressadamente na direção do metropolitano, compondo o casaco pelo caminho, apertando o cinto, ajeitando-se dentro do revestimento de trapos a que vulgarmente atribuímos o nome de indumentário. Quem o observasse interrogar-se-ia sobre as razões da sua pressa. Estaria atrasado? Fugia de alguma coisa? Talvez tivesse adormecido, traído por um despertador avariado, mal programado, interrogações inúteis. Nada acrescentaria à nossa condição de observadores sabermos os motivos da sua pressa. Podemos presumir o desconforto do homem, supor até outras dimensões mais íntimas e inobserváveis, onde o mesmo incómodo o governava. Os seus olhos desvairados, erguidos do chão apenas quando era necessário responder às cismas do percurso, tal desconforto inicial. Passou por várias pessoas, não reparando em nenhuma delas. Passou por um vendedor de cartões de crédito, afastando-se com um gesto negativo, sem sequer o ter cumprimentado. Passou por um pedinte, acelerando ainda mais a marcha. Ignorou um transeunte que lhe perguntou as horas. Simplesmente seguiu, alheio a tudo à sua volta, como se nada mais existisse senão a sua pressa. Ao entrar na carruagem do metropolitano, respirou fundo e escrutou com o mesmo olhar desvairado um lugar onde pudesse sentar-se. Teve sorte. Já sentado, voltou a suspirar e passou as mãos pela cara, depois pelo cabelo, descansando finalmente uma sobre a coxa e apoiando a cabeça na outra, encostado ao vidro da carruagem, olhando o vazio dos túneis com a mesma atenção dedicada ao mundo que o rodeava. Desviou os olhos do vazio quando a carruagem parou na estação seguinte. Alguém se lhe dirigiu perguntando qualquer coisa que não entendeu de imediato. O homem voltou a cabeça para tentar clarificar o assunto. Desculpe, como disse, mas um nódulo de espanto travou-lhe a voz na garganta. O homem frisou a testa num sobressalto desconfiado. Olhou para a pessoa que se lhe dirigiu como não tinha olhado para nada até então. E o que viu foi um rosto completamente inexpressivo. Uma máscara lisa, de cera, com 2 orifícios no lugar dos olhos, um outro no lugar da boca e 2 buraquinhos muito pequeninos onde deviam estar narinas. Um rosto sem expressão, sem rugas, sem pelos, sem lábios,
nenhum sinal, nenhuma sarda, um rosto sem pele, nem carne, nem sangue. Um rosto que impressionava por nada ter de impressionante. Nenhum músculo. Nada. Um vazio, tão vazio como o escuro onde ainda há pouco o homem mergulhara os seus olhos. E nisto, os seus olhos desvairados saltaram daquele rosto para o rosto de uma pessoa que vinha sentada à sua frente. A mesma inexpressiva brancura. Percorreu a carruagem, olhando para todas as pessoas que ali estavam, umas sentadas, outras de pé. Ali, uma rapariga lia. Tinha um rosto igual, exatamente igual, como iguais são todos os rostos sem expressão. Acolá, um homem parecia olhar para o recorte de uma mulher. Não podíamos ter a certeza de que estivesse de facto a olhar para o decote da mulher, pois os rostos de ambos eram igualmente inexpressivos. As cabeças mexiam, ora se voltavam para um lado, ora para o outro, erguendo-se por vezes na direção do teto, outras vezes deixando-se tombar na direção do chão. Eram cabeças mecânicas como as cabeças dos bonecos. Em nenhuma das pessoas ali presentes poderíamos distinguir o que quer que fosse pelos seus rostos. Umas mais altas, outras mais baixas, umas gordas, outras magras, mas todas elas com rostos lisos que nem máscaras de porcelana. Estranhando o que via, o homem apressado encolheu-se dentro de si próprio. Não sabia o que pensar. Não sabia sequer se, mediante tal situação, estaria em condições de pensar. Porventura, tudo não passaria num sonho. Talvez estivesse a enlouquecer. O mundo fora contaminado por uma estranha peste de que ele, depressa, não se apercebera. Perguntou então à pessoa que se dirigira e se mantinha de pé a seu lado: desculpe, o que disse? E a pessoa disse qualquer coisa que ele voltou a não perceber. Parecia ter a voz distorcida, tal como a voz que costumamos escutar naqueles entrevistados que a televisão quer manter anónimos. Uma voz rachada pela mesma inexpressividade do rosto. Uma voz sem melodia, robótica, inautêntica. Uma voz desprovida de rosto, de corpo, de sangue, de músculos, de emoções, de sentimentos, de experiências. Uma voz simplesmente som. Peço desculpa. Voltei a não entender. E novamente, o rosto inexpressivo falou com sua voz apagada. E o que o homem apressado ouviu foi: qualquer dia cresce-nos pó no sangue. É só mais um ponto. Não sei se é bom, se é mau, se é bom. Obrigada. Tem alguma pergunta agora? Eu. Sim. Força, força. Não. Olá, Henrique. Tudo bem? Tudo bem? Ao bocado, antes de chegares em conversa com a Susana, que me confidenciou que adorou o livro, e atenção que a Susana é uma leitora exigente, falávamos, sendo um livro de contos, que há uma linha condutora e que, ao contrário, estavas a dizer daqueles teus amigos que dizem que o conto tal é que era espetacular e isso tudo fosse e a mim, eu, apesar de ter lido o livro já há mais tempo, quando foi da altura lá do Fólio, lembro-me também senti isso na altura que li, que havia ali uma linha em que os contos faziam sentido uns a seguir aos outros e havia ali... E a questão que eu te pergunto é se isso faz mesmo sentido ou foi só uma sensação do leitor, no caso dos leitores, e se quando escreveste com essa intenção? Não. Eu já falei um pouco sobre isso no início, antes de tu chegar, mas já agora aproveito para dizer, eu, como disse, escrevo muito. E nunca escrevo a pensar que vou escrever um livro. Todos os livros que eu publiquei até hoje nunca começaram a ser escritos para serem livros. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que neste livro nós encontramos contos. Há aqui um conto que é um conto sobre uma velha que está sempre do outro lado da rua. É um indivíduo que anda a estudar filosofia da linguagem, e começa a olhar pela janela e vê sempre do outro lado da rua, no prédio de fronte, uma mulher à janela. E tenta entrar em comunicação com ela sem sair do lugar onde está, sem sair do seu apartamento.
E esse conto foi escrito em 1992. E eu lembro-me perfeitamente, porque partiu de uma experiência real. Eu estudei filosofia e cheguei a Lisboa nesse ano. E naqueles primeiros meses, uma personagem que fez muita companhia foi precisamente aquela velha que estava do outro lado da rua, sempre à janela. Sempre. Eu, cada vez que olhava para a janela do meu quarto, eu via aquela personagem à janela do outro lado. E o conto surgiu uma primeira vez, mas ao longo dos anos foi sempre reescrito muitas vezes. Portanto, há aqui contos que têm um tempo a separá-los de 20 anos. Portanto, não tem nada a juntá-los? Tem. Eu acho que sim. O esforço que eu fiz de organização, e aqui chegamos à ideia da escrita enquanto trabalho, não é? O trabalho que eu tive foi precisamente um trabalho de organização, como eu disse no início, alguns contos tiveram de ser reescritos para que esse fio condutor, para que essa coerência existisse. E o que eu tive sempre em mente quando estava a organizar o livro, já quando tinha pensado num livro, não como um livro, mas como 3 livros, como trilogia, eu já tinha pensado que o que eu queria que marcasse os 3 territórios da ação, a província, a cidade e o Vinhos, não é? O que eu queria que marcasse era a questão da perda, a questão da derrota, a questão do fracasso. Isso para mim é a dimensão mais povoa o livro do princípio ao fim. Com ironia, atenção, como eu disse também, esta derrota e este fracasso não é um queixume, não é um lamento. Atenção, é a consciência, é uma tomada de consciência acerca da vida que me obriga a ser cínico perante essa mesma derrota, dizendo que, ok, já que a vida é uma sucessão de pequenas mortes, como dizia o Plutarco, eu digo no início, ironicamente, que são 3 vidas, não é? Já que é uma sucessão de pequenas mortes até à morte final, então que eu vá aproveitando ao máximo cada uma das pequenas vidas que vou tendo até chegar a hora de tudo isto acabar. Essa é a minha política. Portanto, a mim não me causa angústia absolutamente nenhuma a ideia de fim. O absurdo, que está intimamente ligado a estas questões, o absurdo, tal como pensar o Camus, o Pirandello, enfim, o Kafka, o absurdo que está intimamente ligado a estas questões da existência e à tomada de consciência da morte, a mim não me causa temor absolutamente nenhum. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. A mim obriga-me a arranjar maneira de aproveitar o mais possível a vida que eu tenho a certeza que estou a viver e a experienciar. Eu nas Caldas, em Óbidos, depois estive lá na apresentação e falei dessa questão da ironia. Isso é uma pergunta, já com certeza não te recordas. E o livro é muito marcado pela tua ironia. Às vezes eu tenho a ideia que as pessoas muito irónicas são as pessoas mais críticas ou quando mais descontentes com a vida. És um descontente da vida. E agora estás-me a dizer que a tentas aproveitar. Uma coisa não muda a outra, não é? Descontente. Sim, sou. Não, permanentemente insatisfeito, sim. Não, nada a opor, eu sou... Sim, completamente. A minha mulher diria que sim. Minhas filhas também. Não, permanentemente insatisfeito, sim. Mas isso não tem, eu acho que não sei onde é que queres chegar com essa relação. Mas o facto de ser isso... Tenho a ideia, desculpa, que uma pessoa permanentemente insatisfeita, e eu, atenção, que falo de mim, falo da minha mãe, que é assim, esquece às vezes de aproveitar aquilo que tem de bom, no momento. Pois, a minha lógica é exatamente o oposto. A insatisfação obriga-me a aproveitar ao máximo. A insatisfação advém da consciência de que não aproveito mais do que aquilo que queria aproveitar. Esse é o problema da liberdade. Qual é o problema que se nos coloca? É o problema que temos um tempo limitado.
quando damos por nós, grande parte desse tempo limitado é absolutamente desperdiçado em coisas que nós preferimos não estar a fazer. Seja no trabalho, seja quando temos um trabalho que não nos satisfaz, não é? Nos obriga a coisas que não nos satisfazem, seja discussões completamente parvas. Imaginem o tempo que uma pessoa perde. A Sara trabalha comigo e aqui há tempos teve que aturar um indivíduo com uma reclamação e o tempo que se perdeu ali com uma reclamação completamente patética. Não interessa agora o que é. Mas é uma reclamação. O tempo que aquela pessoa perdeu e fez as outras perderem que estavam atrás dela com uma reclamação que se resolvia em 3 tempos, não é? Eu ouvia dizer muitas vezes antes de ser pai que quando fores pai vais aprender a relativizar as coisas pequenas da vida. Tipo um furo que se tem no carro e tal, nós damos muita importância, um pequeno toque, damos muita importância. Só que eu, antes de ser pai, já não dava importância nenhuma a isso. Portanto, o ser pai, a experiência da paternidade, obrigou-me a uma outra coisa. Ou levou-me, obrigou-me não, condicionou-me, levou-me a outra coisa. Não é relativizar as pequenas coisas da vida, é agravar o tempo desperdiçado com inutilidades. Epá, nós desperdiçamos tanto tempo com inutilidades, tanto. E o tempo que muitos de nós passam a passar a vida, fazemos qual é que é o sentido de tudo isto? Muitos escritores abordam este tema. Qual é o sentido de estarmos aqui? Se na tua opinião, estava a dizer agora, não se esqueçam de dizer que falaste nessas pequenas inutilidades. Sim. Isto é... O sentido da vida, não é? Sim. O sentido da vida. Não é o sentido da vida, é o tempo que nós passamos, perdemos, não é? A pensar porque é que estamos aqui, ok? Mas isso pode ser giro, pode ser divertido. Pensar no sentido da vida. E chegar à conclusão não faz sentido nenhum. Ou que o sentido é passar a vida a procurar um sentido, ou que o sentido é não fazer sentido algum, ou inventar um sentido, ou múltiplos sentidos. Pronto, há pessoas que acham que o sentido da vida é praticar o bem comum, não é? Fazer o bem. Há outras que acham que o sentido da vida é aproveitarem o máximo e entram numa espiral hedonista que não olha a meio para satisfazer o desejo, a paixão. Quer dizer, há múltiplas possibilidades. O que eu acho piada à questão do sentido da vida é ela ser colocada. Justamente, era aí que eu queria chegar, mas não consegui colocar. Sim. Dessa forma. Já agora aproveito a propósito da questão da ironia. Há uma corrente filosófica que eu aprecio bastante, que é na antiga Grécia, são os cínicos. Os cínicos ficaram muito mal vistos na historiografia oficial, porque a historiografia oficial foi, digamos assim, cristalizada por aqueles a quem os cínicos se opunham. E a quem é que eles se opunham? A todos quantos queriam que a vida das pessoas fosse determinada, mestrada, regulada, regulamentada por normas e por leis exteriores ao pensamento das pessoas. O cínico dos cínicos andava durante o dia com uma lanterna de piche, né? Pois há muitas anedotas que se contam sobre os cínicos. Andava com uma lanterna acesa durante o dia nas ruas de Atenas à procura de uma pessoa que fosse honesta. Quer dizer, ele precisava de mais luz ainda do que a luz que o dia lhe oferecia para encontrar uma pessoa que fosse honesta. É este lado dos cínicos que eu aprecio, que é a capacidade de desmontar verdades feitas e absolutas, é a capacidade de, através, às vezes até de um gesto grotesco ou do riso, que sempre foi muito mal visto pela historiografia oficial, aquela que ainda é, não é?
Baudelaire tem um livro lindíssimo sobre o riso, sobre a dimensão satânica do riso. Há o Nome da Rosa, não é? De Humberto Sim, eu estava a pensar Eco. nisso. O Nome da Rosa de Humberto Eco, que é Fala precisamente sobre aquele livro que se perdeu. é a poética do Aristóteles dedicada à comédia, e já não há tragédia. Se perdeu, Pois. Portanto, o riso sempre foi muito mal visto e muito pouco querido junto de quem faz a história. Ainda hoje há um preconceito relativamente ao riso que é curioso, vocês reparem nisto, não sei se concordam comigo ou não, mas eu às vezes sinto isso, que é a de que a obra boa é a que é triste. sim. Portanto, que a alegria é inimiga da qualidade literária ou artística ou o que seja. Não se pode escrever quando se está alegre também. Pois, e a qualidade de vida não proporciona bons livros, não é? E toda a gente diz isso. Por isso é que eu dizia a um colega de trabalho que partilhou aqui o vosso vídeo da divulgação do evento, ele diz, vale mesmo a pena o Henrique, o ser formidável e maravilhoso. Epá, tu não podes dizer isso, eu assim não vou vender livros, tens de dizer que eu sou um pulha, pá, tens de dizer que eu sou um cretino e um pulha, que isso é que vende livros. Os tipos maus é que são os bons artistas, não é? Rancorosos, não é? Aqueles tipos que passam a vida a dizer eu não ganhei o Nobel, mas sou melhor que os outros ganharam o Nobel e tal, esses rancores, esses ódios e tal, isso é que faz um escritor. Não é a alegria de viver, não é sequer a alegria de escrever, não é? Portanto, essa ironia, voltando à questão da ironia e dos cínicos, para mim é fundamental para resolver o tal problema, não é? Para que não afete a tal consciência absoluta da derrota e do fracasso. Para que eu consiga viver bem com isso. Eu aceito perfeitamente tudo o que se opõe a isto. Quer dizer, aceito perfeitamente que as pessoas acham que no final, não. Que a morte é uma vitória e cumprimos e vivemos a nossa vida e tal, e nós chegamos aqui. Tudo bem. Eu acho que, como dizia o Gravato Dias, que estar vivo é estar à morte. E estar à morte é ter a consciência do fracasso. É assim que eu interpreto estas coisas. Agora, o que eu retiro disso não é nada negativo, antes pelo contrário. Com ironia, com cinismo, mas essa ironia, esse cinismo, eu acho que muitas vezes aproxima-nos de uma honestidade que já não tem nada a ver com construções muito artificiais sobre a realidade. É tentar ver as coisas no osso. Ou só mais um prosaico, para ajudar a viver. Pois. Mas eu acho que é... Sem cinismo e ironia é um bocado difícil. Sabes que eu gosto muito, sabes aquele quadro, espreitar lá para dentro da ferida, não é? É, não é? Ver para crer, não é? E lá está eles, ter o dedo na ferida a espreitar para ver, que é uma imagem profundamente irónica, não é? A própria expressão. Mas que vai ao osso, ou seja, profundamente verdadeiro. Eu acho que cada vez mais. Então, no mundo em que nós vivemos, tem mesmo que ser assim. Algo mais? Se quiser falar sobre física quântica. Não, olha, Henrique, por acaso tenho uma curiosidade sobre, agora que puseste em questão também comentários com colegas de trabalho, que eu lá está a memória, há uma questão pertinente que é, não sei se já te colocaram isto mais vezes em relação ao livro, mas será que há um tiquinho de autobiografia nesse livro ou não? Um dos pontos que eu li e que comentei com outras pessoas que leram o livro, que é um ponto onde o burro é verdade, basicamente, trocaram-se comentários como, por exemplo, o Henrique era gajo para ter feito
existe dentro dele. Eu, como creio que já tenha sido colocado mais vezes essa questão, eu acho que até já em conversa comigo me disseste que não era propriamente esse o conceito em comparação com outros livros teus. Gostava de saber qual é a resposta que tem dado. Especificamente sobre o burro ou sobre o livro no geral? Sim. Pronto, como eu disse, e eu faço sempre a questão de demarcar o que é autobiográfico, a tentação de julgar, como disse a propósito da Lúcia Blanco, a tentação de julgar que um texto é autobiográfico, de uma postura que eu acho que é mais inteligente, que é não assumir enquanto tal essa dimensão autobiográfica e tentar perceber o que é que possa haver ali de literário, de artístico, se quiserem, de poético, de ficcional. Porque, se entrarmos por esse território é um território muito perigoso. Aconteceu uma coisa muito engraçada lá em Óbidos, quando ali o nosso amigo me falou, lá está, de um conto, o conto da professora, recordas? E me diz assim, tive uma professora que era mesmo assim. O conto passa a ser heterográfico, não é? Já não é... Isto no sentido, há bocado, estares a explicar que tinhas reescrito alguns dos textos e poder ter passado um bocadinho por essa desconstrução, de serem, na altura, terem sido textos mais pessoais para deixarem... Eu parto sempre, tanto na poesia como na prosa, parto sempre da experiência vivida. Esse é o meu ponto de partida, sempre. Eu acho que não há muitos que não têm autobiográfico, não é? Eu acho que nós colocamos sempre algo de nós, agora se é uma autobiografia já é outra coisa completamente. Sempre que escrevemos, temos a escrever sobre... Havia teorias que defendem que não. Sim. Não, há autores que defendem que a literatura deve ser completamente o fruto da imaginação, imaginário. A metamorfose do Kafka. Vamos lá ver. Ninguém acorda transformado num incesto. Pode ser muito autobiográfico, eu vejo ali algo... Literatura fantástica. E não é um texto que nós podemos considerar, conhecendo o que depois conhecemos da vida do Kafka, que é altamente autobiográfico. Não que ele tenha alguma vez acordado transformado num incesto. Pode ter tomado uns ácidos. Pode ter tomado uns ácidos e pode ter, na altura, se será possível, não sei. Umas coisas esquisitas. Uma planta qualquer. Mais absinto. Como o Borges. Mas mesmo os escritores de ficção científica, a imaginação é um território ótimo, excelente, para depois ir buscar para ir buscar, digamos assim, as especiarias. Mas a matéria bruta, no meu caso, parte sempre da biografia. Mesmo quando se embebeda um burro no bar até ele cair morto para o lado, até ele tombar morto. Parte sempre da autobiografia. Parte sempre da experiência vivida. E depois há outra coisa que é curiosa, que acontece muitas vezes. Num só conto, nós podemos misturar várias experiências diferentes que encaixam bem naquele momento, naquele conto. Umas que se passaram connosco, outras que são mera alusão, a citação de um livro que lemos, de um quadro que vimos, de um filme que vimos, de uma música que ouvimos, ou das referências que temos, uma notícia que lemos no jornal, e tudo isso se mistura dentro de um corpo que já é um corpo diferente do corpo confessional. Mesmo nas confissões, há uma discussão muito curiosa, por exemplo, acerca das confissões do Santo Agostinho, sim, também, mas eu ia falar mais do Jean-Jacques Rousseau. O prefácio fabuloso que o Jorge de Sena escreve às confissões do Jean-Jacques Rousseau, publicadas pela Relógio d'Água, não sei se essa edição ainda está disponível ou se não, é um prefácio fabuloso, em que o Jorge de Sena passa o tempo todo a advertir para o facto
daquelas confissões serem muitas vezes uma encenação do Rousseau acerca da sua própria vida para se defender daquilo que era acusado. Reparem, se nós lermos as confissões do Jean-Jacques Rousseau sem estarmos precavidos relativamente a este estratagema, vamos tomar aquilo quase como um ato confessional puro, dela dizer a minha vida foi isto, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E nós ficamos esclarecidos. Mas cuidado. O tipo está a dizer que foi assim, foi assado, porque sabe que alguém o vai ler e quando ler vai pensar que foi assim e foi assado. Mas se calhar não foi tão assado e tão assim. Há umas nuances que ele fez questão de deixar de fora. Não sei se respondi à... Era mais por causa de teres referido mesmo a tal desconstrução não, a reescrita de alguns... Podes dizer desconstrução, sim. Lendo alguns dos pontos, dentro daquilo que eu consegui percepcionar, muitas vezes é fácil entenderes uma certa linha de experiência que possas ter facilmente tido contacto com e outras, mesmo, por exemplo, o ponto que leste há pouco, é um pouco, às vezes, difícil alguém conseguir colocar-se literalmente na posição desse homem. Literalmente. Outros pontos são. Pois, eu não sei, eu por exemplo penso, agora não me acontece. Mas acontecia muito quando andava nos transportes públicos em Lisboa e começava a olhar para as pessoas à minha volta. E tentar perceber os rostos das pessoas, perfeitamente. E o que eu acho que está em causa nesse ponto é a incapacidade de comunicação. Sim. Ele ouve, quando ele não percebe aquilo que a voz não diz, não percebe. Os rostos não têm expressão e no final a única coisa que ele percebe é que qualquer dia cresce-nos no sangue. Quem faça uma carreira diária para ir trabalhar leite todos os dias de manhã para o autocarro, para mim é desfibrador, então mobiliza raízes que se entre Caldas da Rainha e Lisboa, por exemplo, todos os dias, não sei até que ponto não se deparará com essa experiência dos rostos inexpressivos, que nada diz. A forma como depois nós metemos isso no texto. Creio que em Lisboa é bem possível. Mas há aqui depois os momentos de delírio, não é? Há aqui um conto que se chama ficção científica, em que fala de um copiador XS 2000, depois passa a XS 2010.4, depois passa a XSNG. Às tantas, a função do copiador é copiar os copistas. Não é? E há aqui uma personagem que faz vida de ganhar prémios literários, que é por ficção. E há aqui o caso do Matsubashi, o meu amigo Matsubashi é um conto sobre poesia. É um conto sobre poesia e sobre os novos meios de disseminação da poesia. Amanhã vou participar num colóquio subordinado ao tema Teatro, Espaço Vazio, Democracia. E a minha comunicação, na qual tenho andado a trabalhar esta semana, a minha comunicação sobre as possibilidades de uma relação entre a poesia, o teatro, o espaço cénico. Então andei a ler muita coisa sobre isso. E na sequência das leituras que fiz, fui-me deparar com realidades muito curiosas, que são os milhares de sites que existem dedicados à poesia, a quantidade
incontável de poemas que se partilham diariamente nas redes sociais. Enfim, toda uma realidade que contrasta com as bem-sucedidas edições de 300 livros que raramente esgotam de poemas. Quer dizer, uma edição de 300 livros, 300 exemplares de um livro de poesia é um sucesso tremendo se venderem todos os exemplares. E a questão que eu me coloco é, então, mas quer dizer, milhares de poemas, são milhares de pessoas a partilhar todos os dias poemas que copiam daqui e dali, do bar, não sei. Os livros não vendem, os livros de poesia não. Será que as pessoas os leem? Não sei. O Matsubashi sabe. E este conto tem que ver um pouco com isso. Ainda estamos numa fase primitiva das redes sociais. Estamos no Facebook, que é a fase primitiva, portanto o mundo já mudou. Na altura em que as pessoas ocupavam, lá está, muito do seu tempo na quinta do Facebook, a alimentar os seus porcos e as suas galinhas. E não sei se existe, não, na altura existia, quando este conto foi escrito. E às tantas, um indivíduo que chega ao Facebook recebe um pedido de amizade de um tal Matsubashi. Sem fazer a mínima ideia que o Matsubashi é um poeta japonês há muito falecido. E que aquela é uma página dedicada ao Matsubashi, onde se pretende divulgar e promover a obra do Matsubashi, partilhando poemas haikus do Matsubashi. O indivíduo aceita a amizade, o pedido de amizade do Matsubashi, e vai recebendo diariamente um poemazinho do Matsubashi e fica fascinado com aquela poesia. De tal modo fascinado que toma a ousadia de enviar ao Matsubashi os seus próprios poemas, pedindo uma opinião. Porque ele também escreve poesia, e pronto, gostava de ter uma opinião de uma pessoa entendida, e já que admira tanto a poesia do Matsubashi, envia os seus poemas à espera de uma resposta. Só que o ordinário do Matsubashi não lhe responde. A resposta nunca mais vem. E, claro, o Matsubashi passa a ser um pedante, passa a ser um convencido, que anda para aqui a partilhar os seus poemas e depois não tem sequer a humildade de dar uma singela opinião aos poemas que nós lhe enviamos. E quando eu digo que o conto é sobre poesia, obviamente digo com ironia, mas é esta tal ironia que eu acho que pode ir ao osso. Se nós entendermos que muita da nossa relação, ou muito daquilo que hoje se faz em termos de poesia, tem que ver com esta realidade. A ideia do poeta de miúdo que vem trazer a verdade, esqueçam, isso acabou, não é? Não há verdade nenhuma. O que há é... Eu agora, pronto, mais uma vez corro o risco de me chamarem nomes e amanhã também correrei esse risco, mas eu ando há muito tempo a dizer que a poesia morreu. Isto não tem nada a ver com as pessoas terem deixado de escrever poesia ou já não haver ninguém que leia poesia. Isto tem que ver com uma outra coisa, tem que ver com a realidade, com a forma como nós nos relacionamos com o texto poético. E essa relação já não tem qualquer resultado hoje em dia. Uma grande escala, nós podemos pensar assim: quando eu digo a poesia morreu, esta frase obviamente não vai colher nenhum sucesso junto dos meus pares que também escrevem poesia. Porque eles vão dizer: não, então, mas tu escreves poesia, tu publicas poesia, como é que podes dizer que a poesia morreu? Mas esta afirmação, não tenham dúvidas, vai ter um sucesso tremendo junto, vamos cingir a coisa a Portugal, de milhões de portugueses que talvez saibam que os Lusíadas foram escritos por um senhor chamado Luís Vaz de Camões, mas que não fazem sequer a mínima ideia de quem é o Sá de Miranda e nem alguma vez leram um poema na vida.
vai interromper, mas como estava a dizer em relação ao Facebook, publicarem poemas todos os dias. E eu vejo determinamento do livro, não é? Não, eu não estou a dizer que isso é mau para os livros ou para os poetas, estou a dizer que é uma realidade, Claro, que as pessoas partilham muito. Na minha experiência pessoal, há poetas e há pintores e há filósofos que eu nem sequer conhecia o nome, e através dali vão procurar e vêm comprar o livro. Ótimo. Só não compra pintura, já vi. Ótimo, maravilha. É para isso que eu trabalho todos os dias. Todos os dias alimento um blog, o meu blog, onde também partilho poemas. Onde, inclusive, partilho traduções que faço de poetas que não estão publicados cá em Portugal. Para divulgar, sim. Eu acho que consumia cada vez mais poesia. Claro que não é nas formas, digamos, clássicas de livros, internet, Facebook, redes sociais, as pessoas partilham poesia, gostam de poesia. E compram também, não sei se compram tanto do que se poderia comprar. Vão lá, está tudo disponível na net e não é preciso pagar. Aí é que está o lado. Daí tem que achar uma mais-valia para poder divulgar a poesia, como música. Estava para desaparecer, que arranjar uma maneira de sacar algum dinheiro às pessoas para ouvir música nas plataformas digitais. Poesia, tem que arranjar um assim para ajudar a viver, a sobreviver. Traz para si uma perspectiva negra, um cenário negro. Não, mas a poesia está nova, é radical, mas vá lá, dá para. Lá está, é uma questão. Lá está, é curioso. É É curioso que diga isso, repare. Se eu disser assim, já não há alfaiates do sul. Certo? Cada vez menos, mas cada vez menos. Só fica Por absurdo. E a Não é? poesia basicamente. Então passamos a ter uma outra coisa diferente. Não é? Passamos a ter os estilistas de moda, não é? Que desenham os fatos e tal. Não é? Depois tem as costureiras a trabalhar para eles e fazem. É uma outra realidade, não é? E eu acho que Agora, isso não é necessariamente negativo. Mas é que fico daí a poesia, eu penso que é a mesma coisa, quer dizer, como é um mercado só consegue vender mesmo os muito bons. Está a ver que eu quando digo que a poesia morreu, nem sequer estou a pensar no mercado. O mercado não me interessa. Nem sequer penso nisso no mercado. O mercado para mim não. Então quando falo de poesia, é logo uma coisa que faz muita confusão. Desculpa. Não, eu é que me interrompi. Faz-me muita confusão pensar a poesia nesses termos, em termos de mercado. Eu acho, muito honestamente, e vou citar o manifesto situacionista. Eu acho que a poesia é claramente a antimatéria das sociedades de consumo. É nisso que eu acredito. E acredito na poesia enquanto tal. Acho que a poesia tem que ter essa força. Aliás, todas as artes. Era bom que assim fosse. Era bom que assim fosse. Mas não é isso que se constata. Não é? Então, nas artes plásticas, é terrível perceber e percepcionar como, de há algum tempo, esta parte, o mercado absorveu, a ideia de mercado absorveu de tal maneira o mundo das artes plásticas que tudo se transforma em transação financeira. E a arte acaba por perder o seu... Aquela que para mim, pelo menos ainda hoje, se mantém como a sua essência fundamental, que é pôr em causa, pôr em xeque, questionar, de criticar, de apelar ao espírito crítico, de transformar, de desconstruir, de abrir novos caminhos, novos... Pronto. Essa é a ideia que eu tenho
do artista, é a ideia que eu faço do poeta. Eu não vejo mal nenhum em as pessoas partilharem poemas e divulgar. Eu faço isso todos os dias. Mas foi um bocado o meu testemunho nesse caso. Tanto é. Mas atenção, eu não vejo mal nisso. Mas não é. Isso leva-me a retirar conclusões dessa realidade. Uma mercantilização da arte, da poesia, da literatura, em particular, acabou por contribuir para a morte da. Estamos a falar de poesia, estamos a falar de literatura, porque é isso que nós temos uma confraria, ou seja, uma exportação idêntica, agora trabalhaste em trabalhos na literatura. Portanto, esta mercantilização da literatura matou, dizer, os poetas. Voltamos ao início. A Phantom Pain. Respondendo àquele amigo. Eu, quando falo da morte, eu percebo que as pessoas têm uma perspectiva negativa da morte. Eu não tenho uma perspectiva negativa da morte. Eu, quando falo da morte de algo, não estou a colocar um punho negativo. Aliás, a carta da morte no tarô é o nascimento, por exemplo. Eu não estou a colocar um punho negativo. Voltamos ao início. Phantom Pain, não é? Dor fantasma. A questão da perda, aquilo que se perdeu, aquilo que já não regressa, aquilo que já não volta, a questão da nostalgia. A morte da poesia. Quando eu falo da morte da poesia, e quando eu digo e declaro publicamente, a poesia morreu, não o faço sem perceber que isso pode causar um efeito. Em última análise, até pode ser um gesto poético fazer uma afirmação dessas. E nem estou a fazer nada de novo, atenção. O Rui Belo já o tinha dito também. O Rui Belo, há uns anos, e ainda não havia redes sociais, ainda não havia ninguém a partilhar em massa poemas todos os dias, não havia internet, não é? Já ele dizia que a poesia estava morta, que a poesia morreu. Eventualmente por razões diferentes daquelas que levam hoje a fazer essa afirmação, mas, ou não, mas quando eu digo que a poesia morreu, assim como eu digo, a minha avó morreu, isto não quer dizer que eu não continuo a lembrar-me da minha avó. E que a minha mãe não se lembre também. E que as minhas irmãs não a recordem. E que de vez em quando não vá alguém lá ao cemitério, enfim, deixar um raminho de flores na cama da avó. Quer dizer, ela morreu, mas mantém-se viva dentro de nós. A sua imagem, as experiências que nós tivemos com ela, vão nos perseguir para a nossa eternidade, que é uma eternidade finita. Portanto, quando eu digo que a poesia morreu, isto não quer dizer que ela não continue a estar presente na vida das pessoas, através da partilha de poemas, através inclusive de malucos que continuam a escrever poesia e de outros ainda mais malucos que esses que a publicam, não é? E depois uns tantos que a leem. Depois há outra coisa também, que é a diferença entre partilhar poemas, eu leio um poema, gostei muito de partilhar, e ler poesia. Mas isso já é uma questão muito chata, acho que não vale a pena irmos por aí. Portanto, a poesia morreu em que sentido? Em que sentido é que eu acho que faz sentido a dizer que a poesia morreu? É naquele sentido em que uma coisa que é profundamente fundamental na minha vida, que é absolutamente central na minha existência, perdeu a força, perdeu a energia que teria num mundo diferente. Que teve, por exemplo, quando eu a descobri, quando eu era menino e me deslumbrava, me assombrava, me espantava
profundamente com os jogos de palavras, com as imagens, com as sugestões. Uma das coisas terríveis de se crescer, e é uma das conclusões de um dos contos neste livro, que dá o título ao livro, crescer é mais ou menos isto: o grito de um índio a dar lugar ao olhar concentrado e criminoso de uma certa noção de justiça. Foi-se, desapareceu, já não está, já não existe. O espanto, o grito, aquela energia da revolta, da luta, desapareceu, deu lugar a uma coisa diferente, mais consciente, mais conscienciosa, mais vítima das leis que tentaram calar o grito. E eu acho que o mundo em que nós vivemos, apesar das partilhas, apesar disso tudo, é um mundo que cala o grito da poesia. Quando repare, isto não tem nada a ver com o sucesso do poeta, não tem nada a ver com medidas de sucesso. Tem que ver com uma coisa como esta. Quão espantoso terá sido há 102 anos assistir àqueles malucos do Cabaré Voltaire a fazerem aquelas experiências de poesia fonética, a porem tudo em causa, e quem diz na poesia diz depois nas artes, o famoso urinol do Duchamp. Dizer, a capacidade que nós hoje temos de retirar das pessoas esse choque, essa ambivalência, essa ambiguidade. O Antonino Artaud, numa conferência sobre o teatro da crueldade, a conferência chamava-se O Teatro e a Peste. Às tantas abandonou por completo o texto que tinha escrito e quis proporcionar às pessoas a experiência da peste. Começou a contorcer-se e a mostrar-se a questão da agonia. As pessoas começaram a vaiar todas e saíam, batiam pelas portas, patearam um escândalo tremendo. E o Artaud, no final, dizia a Anaïs Nin: não, mas eles queriam que eu falasse de, eles queriam que eu lhes dissesse o que é isto, o que é aquilo, queriam definições, mas eu não tenho isso para dar. Eu tenho a experiência da peste, eu tenho a experiência da crueldade, eu tenho a experiência da violência. Esse lado mais vivo, mais bruto, que eu acho que é a função mais nobre da arte, da poesia, que é, enfim, a arte, está moribundo. É muito complicado. Quer dizer, as pessoas já não estão sequer dispostas a espantarem-se com a palavra, quanto mais a deixarem-se indignar pelo que seja. E isto não estou a dizer que é mau ou que é bom. Estou a dizer que constato que é assim. 2 segundos, porque no segundo a seguir já se estão a rir sobre a piada. É engraçado, olha, estás a dizer isto, e estou muito feliz por estar aqui convosco e acho extraordinário vocês estarem a aguentar este tempo todo aqui a falarem comigo. Isto é raro, não pensem lá. Por isso é que eu disse quando podia estar aqui uma pessoa que eu ia fazer o discurso todo na mesma. Olha, eu não conhecia nada. Essa mancha na minha cabeça, não conhecia nada. Mas ficava aqui o resto da noite a ouvir. Eu também. Ficava aqui o resto todo a ouvi-la. A ouvir? Muito bem, então fica ao convite para voltar à educação, não sei, ou leitura daqui. Não é nada controverso, não precisamos. Essa conversa da concorrência. Mas tu não ouviste nada sobre ironia. Ele fartou-se falar sobre ironia. Já tinha estado aqui uma vez a apresentar um livro de poesia.
lembro, não, eu acho que foi em 2010, por aí, não recordo. Estive aqui a apresentar um livro intitulado Dispersão, de um poeta amigo chamado Nuno Dempster, que acabou de publicar um romance. E o Nuno Dempster já tem uma geração, começou a publicar muito tarde, mas ele nasceu em 44, salvo erro. Gosto muito de Margaret Sanger. Gosto muito de Margaret Sanger. Eu estive aqui a apresentar o primeiro livro dele, foi precisamente o Dispersão, que é um livro enorme, uma obra de estreia, onde ele coligiu muita da produção poética dele, que ele tinha até à data. E foi uma experiência muito agradável e sinto muito grato por ele me ter convidado a apresentar o primeiro livro dele. É um poeta que recomendo vivamente. 2010, estamos em 2018, eu escrevi mais regularmente. Depois é muito tempo. Uma vez mais, muito obrigada por estares aqui. Obrigada também a todos da Festa dos Caçadores. Quero só fazer uma referência a cabo do nosso amigo Salmo, que está aqui, mais uma belíssima emissão da Abismo. O João Paulo Trino não pode estar, mas pode estar. Festa dos Caçadores com a chancela da Abismo, com o Henrique Manuel Penteado. Muito obrigada a todos. Obrigado pela vossa paciência.